Meus irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje o Espírito Santo nos dá uma palavra de exortação e de perseverança, e também de advertência para permanecermos firmes na fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 1 em diante, que diz: pelo que importa observarmos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, para que não nos transviemos. Pois se a palavra promulgada por anjos entrou em vigor, e qualquer transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta começou a ser anunciada pelo Senhor, depois foi-nos fielmente transmitida pelos que a ouviram, e testemunhando Deus juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, de vários milagres e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Amém? Meus queridos irmãos, nós vemos que aqui o escritor, sob a ação do Espírito Santo, nosso amado irmão Paulo, ele começa nos exortando, dizendo que nós precisamos cuidadosamente observar os ensinamentos. Irmãos, é uma preocupação que o apóstolo coloca para a igreja, naquele momento e para os dias atuais. Porque você vê muitas pessoas se desviarem do Evangelho, se desviarem do caminho de Deus, por falta de observar cuidadosamente a palavra de Deus. A pessoa vai esfriando na fé, a pessoa vai desanimando, ela vai perdendo o interesse. E aqui você observa que ele começa: pelo que importa observarmos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, para não nos extraviarmos, para não perdermos a direção, para não desanimarmos, para não desfalecermos. Irmãos, isto é muito sério. Nós precisamos observar os escritos sagrados, a palavra de Deus, ela precisa estar constantemente em nossa boca, em nosso coração, meditando nela dia e noite. Porque aqui você observa que a palavra de Deus está nos exortando, nos ensinando, nos advertindo de que na primeira aliança, aquela aliança que foi promulgada por anjos no Monte Sinai, aqui Paulo, ele chama a atenção do povo hebreu que aquela primeira aliança, uma aliança que foi promulgada por anjos, ele mostra para o povo que aquela aliança que era passageira, que era transitória, se aquela aliança, quando era violada, quem violava aquela aliança recebia uma justa retribuição, ou seja, era apedrejado, era morto, era punido severamente. Quanto mais nós que recebemos a graça de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Meu querido irmão, veja que aqui ele diz como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação. Veja que aquela aliança que era transitória, quando você lê ali Êxodo capítulo 19, Êxodo 20, você vê ali que havia uma ordenança de que se colocasse
limites ao entorno da montanha, e até mesmo um animal que ultrapassasse tinha que ser apedrejado. E as pessoas ficaram aterrorizadas com o espetáculo e disseram a Moisés: não, que Deus não fale mais conosco, que Deus fale com você e você fale conosco. Porque era tremendo a aparição de Deus naquele momento em que Deus selou a aliança com Israel. E aqui o escritor nos mostra que se nós negligenciarmos esta salvação que o Senhor nos dá nesses dias, nesses últimos tempos, por meio do seu Filho Jesus, sobrevirá uma grande ira sobre nós, sobre a humanidade. E aqui, meus queridos, ele nos diz que esta palavra ela foi pregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e depois foi anunciada pelos seus profetas, pelos seus apóstolos, e Deus confirmou com sinais, com prodígios, com milagres e por múltiplos dons do Espírito Santo. Então, meus queridos, quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia em Hebreus, em capítulo 10, você nota que a palavra diz no verso 26 que se nós pecarmos voluntariamente e com pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Irmãos, veja a seriedade desta advertência. Nós que nascemos de novo, nós que fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós que participamos do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, nós que passamos pela sua morte e ressurreição, se nós pecarmos voluntariamente, já não resta sacrifício pelos pecados. Por isso, Paulo exorta: irmãos, nós devemos diligentemente, cuidadosamente, observar os escritos sagrados, a palavra de Deus, para não nos extraviarmos. Porque uma vez que a pessoa ela peca voluntariamente e não se arrepende, já não resta mais sacrifício para o seu pecado. Já não tem mais jeito. Você observa que aqui ele está dizendo: quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte, sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Veja, meu irmão e irmã, aplique o seu coração à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é séria. Nós devemos ter o temor de Deus em nossos corações. Deus não é brincadeira. Muitos estão pensando que Deus é brincadeira nesses últimos tempos. E aqui a palavra continua dizendo: podeis então imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, no qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Meu querido, quando o Senhor Jesus ele se ofereceu em sacrifício por nós, ele nos deu acesso através da sua carne, através da sua humanidade, ele nos deu acesso ao Pai. Ele nos introduziu no Santo dos Santos por meio do seu sacerdócio, por meio da sua ressurreição, por meio do Espírito da graça que ele derrama sobre nós. Se depois de sermos participantes dessa tão maravilhosa graça, nós pecarmos voluntariamente, nós negarmos a cruz de Cristo, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. A lei de Moisés bastava apenas 2 testemunhas e a pessoa era morta. Imagine agora quem profanar o sangue da aliança, quem blasfemar contra o Espírito da graça, qual castigo essa pessoa merecerá? Veja que aqui ele continua dizendo no verso 30, nós conhecemos com efeito quem é que diz: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e ainda o Senhor julgará o seu povo. Quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Meu irmão e minha irmã, a palavra está nos exortando: não deixemos a nossa congregação como é o costume de muitos. Nós precisamos diligentemente, cuidadosamente observar os ensinamentos,
para que não nos venhamos a extraviar, a tomar outra direção, a voltar aos erros da vida passada. Porque o alimento espiritual do servo de Deus é a palavra de Deus, que é o pão vivo. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, hoje a palavra nos exorta a examinarmos mais cuidadosamente a Escritura, a não deixarmos que a nossa fé venha murchar, venha morrer, venha desfalecer. Mas precisamos estar sempre com uma vida de oração diante de Deus, ser sóbrios, vigilantes, para não cairmos em transgressão, em tentação. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e que essa palavra possa servir de ânimo para a sua caminhada. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.